Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho. Este livro é de Mário de Carvalho e não só tem este conto da Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, como inclui também outras histórias. Esta é uma edição mais antiga da Caminho, mas existem edições mais recentes que vocês podem, com certeza, adquirir nesta altura. Esta foi-me emprestada pela minha mãe e também foi uma recomendação dela. Então, este livro são 6 contos deste autor português e um deles é, então, A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho. Os outros são, e eu peço desculpa porque de certeza que eu vou pronunciá-los mal porque alguns têm nomes em latim, mas são eles In Excelsum, Ignotus Deus, A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, Dies Irae, O Nó Estatístico e Pede Poena Claudio. De certeza que eu assassinei parte destes títulos, peço imensa desculpa. São todos contos bastante diferentes. Este livro está no Plano Nacional de Leitura para adultos. Inicialmente, quando eu peguei nele, achei que seria uma leitura infanto-juvenil. Não é. É, de facto, uma leitura um bocadinho mais trabalhada, com temas um bocadinho mais complexos do que propriamente um livro para crianças. Será um livro bom para adolescência para cima, digamos. Então, de que é que fala A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, que é o conto que dá origem, então, ao título deste livro? Este é um conto sobre os deuses e temos a deusa Aclio, que é a deusa do tempo, a tecer. E ela adormece e mistura duas linhas, dois fios de tempos. Então vai misturar aqui o trânsito da Avenida Gago Coutinho com uma invasão árabe. O que é logo uma grande confusão, não é? Estarmos um dia normal, trânsito, e de repente entrarem montes de cavaleiros árabes por lá dentro preparados a atacar. Esta é a história deste conto, mas são todos contos, como podem ver pelo tamanho, muito curtinhos e todos eles com temáticas diferentes. Há aqui vários contos sobre fé, outros sobre a morte. Temos aqui em todos eles um certo sentido de humor, aqui um toquezinho sempre de ironia. Alguns são daqueles de nos deixarem no final a refletir sobre as histórias e, em geral, os contos surpreenderam-me imenso e as histórias que este autor aqui nos trouxe surpreenderam-me imenso. Primeiro, como já vos disse, não era nada do que eu estava à espera. Eu achava que ia entrar numa história infantil-juvenil e afinal eram contos, eu nem sequer sabia, e afinal nem sequer são propriamente infantis. Portanto, em tudo neste livro foi uma surpresa. E a escrita deste autor também é uma escrita muito trabalhada, muito bem construída, muito detalhada, com muito minuciosa no trabalho das palavras e das letras. É uma leitura, de facto, muito interessante, mas consegue ao mesmo tempo ser uma leitura leve, mesmo tendo um estilo de escrita tão trabalhado assim, consegue ser uma leitura muito leve, que se faz com muita fluidez. E como já disse, tem esta coisa, este sentido de humor, esta ironia que eu gostei muito, 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 muito. Eu adoro quando os autores misturam assim um bocadinho de ironia nas suas histórias. Temos aqui contos que, mesmo sendo super curtos, têm assim uns plot twists lá pelo meio, umas coisas que nos dão a volta e que nós não estávamos mesmo à espera daquilo e de repente acabam de uma forma completamente imprevisível, e isso também me surpreendeu imenso. Para vos dar a conhecer um bocadinho melhor, eu gostava de vos ler aqui uma passagem deste livro. Eu podia escolher aqui uma passagem de qualquer um dos contos, todos eles são muito bonitos, mas acho que vos vou ler o iniciozinho aqui da Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, já que é então o conto que dá origem ao título do livro. Harry, deixa o microfone, está bem? Obrigada. O grande Homero às vezes dormitava, garante Horácio. Outros poetas dão-se a uma sesta de vez em quando, com prejuízo da toada e da eloquência do discurso. Mas, infelizmente, não são apenas os poetas que se deixam dormitar. Os deuses também. Assim aconteceu uma vez a Clio, musa da história, que, enfadada da imensa tapeçaria milenária a seu cargo, repleta de cores cinzentas e coberta de desenhos redundantes e monótonos, deixou descair a cabeça loura e adormeceu por instantes, enquanto os dedos, por inércia, continuavam a trama. Logo se enlearam 2 fios e no desenho se empolou um nó, destoante da lisura do tecido. Amalgamaram-se então as datas de 4 de junho de 1148 e de 29 de setembro de 1984.
Os automobilistas que nessa manhã de setembro entravam em Lisboa pela Avenida Gago Coutinho, direitos ao Arieiro, começaram por apanhar um grande susto e, por instantes, foi em toda aquela área um estridente rumor de motores desmultiplicados, travões aplicados a fundo e uma sarabanda de buzinas ensurdecedora. Tudo isto de mistura com retinir de metais, relinchos de cavalos e imprecações guturais de alta grita. Portanto, estão a ver o estilo de escrita? Penso que dá para perceber um bocadinho aquilo que eu digo do trabalhar da escrita. Temos aqui um cuidado muito grande, mas ao mesmo tempo são tão leves, tão fáceis de ler. E eu digo-vos uma coisa, o primeiro tem 3 páginas e surpreendeu-me logo porque tem 3 páginas assim, é assim mesmo muito curtinho, tipo letra bem grande, e surpreendeu-me imediatamente, consegue ser uma coisa tão curta e mesmo assim ser surpreendente. E todos os outros têm uma construção tão engraçada, tão cheia desse sentido de humor, cheia dessa ironia que eu já referi. Alguns são mesmo claramente críticas à sociedade, outras são quase como um recontar de histórias de algo que tenha acontecido, mas a forma como ele consegue misturar aqui o que é natural e o sobrenatural e temas como a morte e como a fé é tão bem trabalhado, é tão engraçado. Eu gostei muito desta leitura, muito mais do que estava à espera, e recomendo-vos a todos vocês. Como já disse, está no Plano Nacional de Leitura, é uma leitura mesmo muito curtinha e foi a minha estreia com o autor. Eu penso que nunca tinha lido nada de Mário de Carvalho, mas fiquei certamente entusiasmada para ler mais. Portanto, digam-me em baixo se já leram mais alguma coisa deste autor que me recomendam, se já leram este, se ficaram curiosos, e se nunca leram este autor, pode ser um bom sítio para começar, porque eu comecei por aqui e gostei bastante. Mas deixem-me em baixo nos comentários se já leram, se conhecem e que outros livros deste autor é que me recomendam, porque sem dúvida é um autor a revisitar. Eu li este livro agora em julho para o projeto da Dora, do Summer Book Bingo, de livro para ler em 24 horas e lê-se em bem menos do que 24 horas. É uma leitura mesmo muito, muito saborosa. Não se esqueçam então de deixar aí os vossos comentários, que eu vou estar à espera, e acho que é tudo quanto esta opinião. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de conhecer um novo autor português, e não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!